realeza de Jesus sempre ele vive, não era deste mundo. E agora nós vamos passar aqui para o nosso irmão Miguel, que vai falar sobre os grandes livros sagrados do mundo. Acredito eu que é um bocado, né? Eu vou passar para ele. Que a paz esteja conosco, né? Nesta noite. A dona Dália falou que são diversos os livros sagrados. Realmente são. Um dos diversos fatores que fizeram com que a gente elaborasse uma palestra com essa temática seria o fato de que há um grande desconhecimento dos diversos outros livros sagrados fora a Bíblia, fora os textos sagrados judaicos. Nós somos partidários de um ensino religioso que seja interreligioso. Ou seja, o professor de religião ele não vai ensinar somente uma crença, aquela crença em que ele foi criado, mas ele vai fazer um apanhado dos diversos jeitos de crer da humanidade e vai expor isso aos seus tutelados para que eles tenham conhecimento de causa dos diversos tipos de correntes religiosas que o mundo possui hoje e desde muito tempo. Por quê? Para que não haja os preconceitos e para que também as pessoas possam ter conhecimento de causa ao apontar o dedo para a religião do outro e dizer, não, a minha religião é verdadeira, a tua não. Como é que ele pode saber isso? Qual é o critério para se saber se uma religião é falsa ou é verdadeira? Será se Deus, na sua onipotência, na sua misericórdia, ele vai olhar a língua ou o credo da maneira como ele é adorado, de qualquer povo que seja? Será se ele vai dar mais ouvidos àquela prece que é rezada no hinduísmo, àquela prece que é rezada no Islã, por exemplo? Então, uma das nossas ideias aqui, gente, é tentar relativizar a ideia religiosa, porque é relativo, depende do meio em que a criatura foi criada, então é cultural. É quase certo que se nós tivéssemos nascido lá no Paquistão, lá no Irã, lá na Turquia, a gente não seria cristão. No mínimo teríamos outra religião. No mínimo estaríamos divulgando o Alcorão, e não a Bíblia cristã. Então, para mim, é um tema palpitante, porque quando a gente mergulha fundo no estudo das diversas crenças, a gente vai adquirindo um respeito muito grande, né, pela forma como as pessoas deste mundo se ligam ao Criador. Então a gente vai só fazer uma pincelada aqui, dar uma visão panorâmica, gente, dos diversos credos. Então, olha só, várias religiões do mundo têm como base o possível fenômeno da revelação divina, uma manifestação da presença e sabedoria transcendental através de uma obra literária. Tal obra seria escrita por pessoas especiais, profetas, dotados da capacidade de se comunicar com a divindade direta.
Então, da forma como está escrito lá no Livro dos Espíritos, nos primeiros capítulos, nunca houve povos ateus. Ou seja, em todas as épocas, o ser humano adorou ou teve uma crença qualquer. Desde o começo, uma crença primitiva, quando se adorava o sol, as estrelas, as tempestades, pelo temor que se havia dos fenômenos naturais, até as crenças hoje mais espiritualizadas e mais refinadas, mais sutis que nós temos. Então, tudo uma obra maior que a gente observa que só ocorreu dessa maneira em virtude do progresso da humanidade com o tempo. Porque todas as verdades reveladas, elas são relativas à época. Estão de conformidade com a capacidade que nós temos de poder assimilar isso. Então sempre houve uma revelação em todos os povos. E ainda hoje há essa revelação. Então a última palavra em matéria de fé não foi dita. Porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, racionalmente e espiritualmente, é que a gente vai poder assimilar mais da ideia religiosa, entender mais da divindade. E olha que coisa interessante, a maneira como os povos se comportam, sob o ponto de vista espiritual e religioso, diz respeito à ideia que o povo faz de Deus. Um Deus vingativo e ciumento vai trazer à tona pessoas vingativas, ciumentas, raivosas, guerreiras. Um Deus Pai misericordioso vai tornar as pessoas mansas, compreensivas, tolerantes. Que foi o Deus mais espiritualizado, trazido por Jesus, e que ele ia até ele de uma forma bem carinhosa, né? Chamava Deus de Pai. Então, diz respeito a essa interação. Resta saber se essa interação com o divino, ela está fundamentada em fato. E estudando o Espiritismo, a gente observa que sim, está fundamentado em fato. Quer dizer, desde quando o mundo é mundo, existem os fenômenos espirituais e que eles são a mediação com os encarnados e os desencarnados, independentemente do povo, independentemente da cultura, porque sempre o plano espiritual se comunicou com o plano da matéria, todas as épocas. Agora, a maneira como se entendia isso foi que se diferenciou, se tornou diferente. As interpretações, porque existem interpretações e interpretações. Então, aquelas mais sinceras, aquelas mais verídicas, são as que se aproximam da religião verdadeira, que é a religião do amor, do sentimento. Aquela que aproxima realmente o homem da humanidade. E aí a gente pode até perguntar, mas tem religiões que ao invés de aproximar o homem de Deus, afastam ele de Deus. E aí, gente, todas elas têm um único objetivo, uma finalidade. É de aproximar o homem de Deus, não o contrário. As constantes guerras religiosas que vimos no mundo e as que acontecem ainda hoje, principalmente naquela região ali da Palestina, aquela parte do mundo, elas ocorrem por extremismos religiosos, por pessoas que, pequenos grupos e milícias, que se juntam de forma extremista, distorcendo a palavra original dos seus profetas. Porque a gente pode questionar, não, mas existe essa religião aí, a muçulmana, que é pura treva. Né? Eles são contra todas as religiões do mundo. Eles têm um credo em que eles vão se suicidar algumas vezes, em nome de Alá. Eu volto a repetir, as milícias extremas, que distorceram as palavras originais do seu profeta, né, de Maomé. Mas vamos em frente. O livro sagrado e sua respectiva religião. Então vamos lá. O Rig Veda, do hinduísmo, o Mahabharata, do brahmanismo, o Zen-Avesta, do zoroastrismo, a Torá, do judaísmo, que corresponde ao Antigo Testamento, a Bíblia cristã do cristianismo, o Corão ou Alcorão do islamismo,
o Aishin do taoísmo, do confucionismo, o livro de Mormon, do mormonismo, o livro tibetano dos mortos, que pertence ao budismo tibetano, né, dos bardos, e o livro egípcio dos mortos, que é o livro sagrado do Antigo Egito. Então aí, gente, nós temos quanto? A gente tem aí 10 livros, 9 fora a Bíblia cristã. Por que só a Bíblia é sagrada? Ou, em outras palavras, por que só a Bíblia deve ser considerada inspirada por Deus e a palavra de Deus? Será se essas outras fontes, esses outros textos sagrados não têm a sua sabedoria para ensinar o homem a chegar até Deus? Será que não vale nada nenhum desses livros? E aí, para a gente saber se não vale nada, é necessário a gente pesquisar, é necessário a gente ler, procurar saber destes livros, que tem a sua sabedoria, tem a sua antiguidade, tanto quanto a Torá judaica ou os livros cristãos. Com a internet, gente, é possível hoje a gente conhecer as diversas culturas do mundo. Mas que a gente tem interesse. E não se fechar, às vezes na mente limitada que temos, e querer, de forma fanática, ficar só ali, sem conhecer, sem procurar saber das outras crenças, para a gente poder julgar, gente. Mas eu não posso julgar ou fazer críticas de algo que eu não conheço. Então, se houver tempo, a gente vê cada um deles. Vamos lá, o Rig Veda. O Rig Veda é o livro dos índios. É o significado da palavra Rig Veda, que é uma palavra sânscrita, a língua sagrada do Hindu. Então, o Rig Veda é o livro dos índios. É o primeiro Veda e é com certeza o mais importante Veda, pois todos os outros derivaram dele. Então, é interessante a gente entenda que Veda significa hino. Então, é a forma cantada dos antigos hindus para Deus. Rig Veda é o Veda mais antigo e ao mesmo tempo o documento mais antigo da literatura hindu, composto de hinos, rituais e oferendas às divindades. Possui 1028 hinos, sendo que a maioria se refere às oferendas de sacrifícios, algumas sem relação com o culto. Independentemente do valor em terra, o primeiro Veda é valiosíssimo pela sua antiguidade. Escrito por volta de 1700 a 1100 a.C., fazendo dele um dos mais antigos textos de quaisquer línguas indo-europeias e um dos textos religiosos mais antigos do mundo. Só para ter uma ideia, os livros antigos da Bíblia, mais antigos, datam de 1500 a.C. E olha, você vê aí uma literatura sagrada de 1700 a.C., portanto mais antiga. As mais antigas passagens do Rig Veda referem-se aos 3 deuses védicos, Indra, Mitra e Varuna, e recordam a luta épica dos arianos védicos com os habitantes originais chamados de Dazia ou Dazil. Para a gente ter uma ideia, gente, de como é rica o conhecimento védico e a literatura sagrada do hinduísmo, que é uma religião politeísta, basta que vocês vejam que existem centenas de deuses que eles cultuam, cada um com uma personalidade. Aí no texto a gente vê os 3 deuses védicos principais, Indra, Mitra e Varuna. E aí a gente tem um representante que mais tarde é considerado o avatar entre eles, que seria o Deus maior, soberano, Krishna. Então, nesse pouco tempo que a gente tem, né, é humanamente possível a gente poder aprofundar o conhecimento e a sabedoria que tem cada cultura dessa, cada livro sagrado desse. Então não é possível. Mas se a gente for esmiuçar com a riqueza de detalhes e profundidade que esses povos antigos possuem, né, que até hoje eles manifestam, né, na sua cultura, entre eles, né?
Então a gente tem o Rigveda. Este outro é o Mahabharata. É um dos maiores épicos clássicos da Índia, juntamente com o Ramayana. Sua autoria é atribuída a Krishna de Vapayana Vyasa, que é uma das encarnações de Krishna, o primeiro. Então o texto é monumental, com mais de 74 mil versos em sânscrito, que é a língua sagrada da Índia. É visto por alguns autores como um texto sagrado de maior importância no hinduísmo, e verdadeiro manual de psicologia evolutiva do ser humano. E aí entra um detalhe interessante, é que alguns desses escritos antigos, destes povos, eles trazem uma psicologia muito mais do que uma religião. Porque a religião, sobre determinados aspectos, ela tem que ser manifesta através de ritos, de oferendas, de sacrifícios, de símbolos, de imagens. E sob esse ponto de vista de psicologia evolutiva, deixa de ser religião e passa a ser uma filosofia e uma psicologia. Esta obra discute o Trivaka, que seria a ideia central do Mahabharata, ou as 3 metas da vida humana. A primeira, Kama, o desfrute sensorial; Artha, o desenvolvimento econômico; e Dharma, que é a religiosidade mundana, que resume a códigos de conduta moral e rituais. E aí, gente, a gente já vê aí um caminho que mostra que estes livros eles têm uma finalidade de conduzir, né, o seu seguidor, o seu fiel, a uma conduta moral, né, de tolerância, de compreensão, né, com o próximo, que é uma ideia antiga, né, das religiões verdadeiras, desses códigos sagrados. Algumas partes da obra são consideradas e estudadas como trabalhos fundamentais e analisados e referenciados isoladamente, tais como o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita, o Gita, que é uma dessas partes, né, das partes do Mahabharata, é um dos trechos ou um conjunto de ensinamentos mais lidos desse código aí hindu. É o Gita. Que, em poucas palavras, ele é simplesmente um diálogo entre Krishna e Arjuna, né, que é um discípulo. E que ocorre um diálogo, que ocorre num campo de batalha. E aí eles vão debater sobre a vida, sobre a morte, porque é um cenário ideal, o campo de batalha, para se discutir a respeito da morte, que a todo instante está se observando a passagem de um ou de outro, né, no decorrer da batalha. E aí ele vai passando ensinamentos sobre a imortalidade da alma, nesse diálogo. Então este é o texto principal do Mahabharata, o Gita. O Zen de Avesta, ou Avesta, que é o nome das mais antigas escrituras do zoroastrismo da Pérsia, que datam de 500 a.C., que é um texto mais recente, 500 a.C., do século VI a.C. A base do Avesta é um conjunto de hinos, que eles chamam de gathas, que falam do Deus Criador Ahura Mazda, que é o Deus que é cultuado dentro do zoroastrismo, ou que é o nome do ser supremo entre eles, né? Porque não importa o nome que se dê, né? Se Yahvé, se Ahura Mazda, se Grande Espírito, né? Se Alá, se Ahura Mazda, mas é sempre a mesma inteligência suprema, é o mesmo Deus. Então, os textos de caráter litúrgico do Avesta é uma coleção de escritos sagrados ditados por Zoroastro, no século VII a.C. E aí vem a lenda desse grande mestre entre os persas, o que é interessante, bastante interessante. A gente vai ver umas certas coincidências com uma outra grande personalidade da humanidade. Segundo a lenda, Zaratustra, nascido de uma virgem, né, Zaratustra ou Zoroastro, né, é o mesmo nome, nascido de uma virgem, lenda, viu, gente? Lenda. Né, qualquer coincidência, né, pode ser mera acaso, né? Nascido de uma virgem, deu uma grande gargalhada ao nascer. A natureza inteira se alegrou com sua vinda ao mundo. Aos 7 anos, já teria começado a cultivar o silêncio. Dos 20 aos 30 anos, Zaratustra viveu quase sempre isolado,
habitando no alto de uma montanha em cavernas. Em outros relatos, teria ido ao deserto, onde fora tentado pelo diabo, mas não sucumbiu à tentação. E aí a gente faz uma pausa aqui para fazer um paralelo com uma das descrições que foram dadas nos relatos de Jesus, né, no Evangelho. Somente um dos evangelistas cita esse episódio de que Jesus foi tentado no deserto. Porque, segundo os estudiosos e pesquisadores, né, os evangelhos, eles não foram escritos pelos próprios, mas foram escritos por pessoas que supostamente teriam escrito o evangelho segundo o discípulo, segundo o outro discípulo. E aí são relatos que não tratam de história, mas de teologia. Então é interessante que, segundo esses pesquisadores, muitos elementos foram adicionados a algumas das descrições. Dentre essas adições estaria a suposta tentação do Cristo pelo demônio do deserto. E aí a gente poderia até conjecturar se isso não foi adicionado a partir da lenda de Zoroastro. Porque a ideia de um ser maléfico, ela vem surgir entre os persas com o zoroastrismo. Que existiria um deus do bem e um deus do mal. Né? Arimã, que seria o deus do mal. E que aí a gente poderia, né, comparar ao demônio, ao Satanás, no cristianismo. Né? Porque foge da lógica e da racionalidade a gente imaginar que o Cristo, né, a evolução que possuía, né, a grande envergadura como espírito que ele tinha, dele em algum momento ter fraquejado e ter sido tentado por um espírito inferior, já que ele tinha autoridade sobre eles. Então aí a gente pode pensar nessas questões. Né? Será que não foi copiado, né, para dar uma força maior ao relato da própria personalidade do Cristo? Até pelo fato do próprio Cristo ter nascido de uma virgem, que seria Maria. Você vê que na lenda Zaratustra também nasceu de uma virgem. Então, para dar aquela força maior, né, de ser o Messias, de ser um profeta divino. Né? E a gente sabe que existem ideias que se propagavam, né, que o sexo era pecaminoso, né, que a pureza nasceria de uma vida imaculada, né, sem as tentações da carne. No relato aí, após 7 anos de solidão completa, Zaratustra regressou a seu povo e com a idade de 30 anos recebeu a revelação divina por meio de 7 visões ou ideias. Com 40 anos realizou milagres, e aí a gente vê uma certa semelhança também com Cristo, e preocupava-se com a instrução do povo. A gente vê o ministério dele também com um espaço de tempo semelhante a Jesus. Né? Com 40 anos realizou milagres, porque hoje se sabe que quando Cristo foi crucificado, ele tinha bem mais que 33 anos. Né? Então a gente já vê uma certa semelhança aí também, nesse aspecto da vida de Zoroastro. E a Torá? Do hebraico, que significa instrução, apontamento, lei. Esse é o significado de Torá. E é o nome dado aos 5 primeiros livros do Tanakh, que são as 5 partes da Torá, o Pentateuco, e que constitui o texto central do judaísmo. Chamado também de Lei de Moisés, que de acordo com algumas tradições seria o autor da Torá, né, destes 5 livros. E até mesmo a parte que discorre sobre sua morte, que é o livro de Deuteronômio, em que a parte que fala da morte dele está lá no capítulo 32, que teria sido fruto de uma visão antecipada dada por Deus, né, a visão da própria morte de Moisés. Outros defendem que, ainda que a essência da Torá tenha sido trazida por Moisés, a compilação do texto final foi executada por outras pessoas. E aí a gente teve desenvolvimentos posteriores da Torá, trazida por Moisés, que seria o Talmud, a Mishnah, o Zohar e a Cabala.
que seriam os escritos mais místicos dos judeus, né, do povo judeu, que seria acabado. Então, gente, a gente vai abrir um parênteses aí, chegando aqui na lei que é obedecida pelos judeus, que corresponde ao livro sagrado deste povo. Vai abrir um parênteses para a gente tratar algumas questões relativas ao cristianismo, e que a gente vê inúmeras correntes por aí que fazem uma certa confusão naquilo que acredita, né? Quando, por exemplo, a gente vê certas práticas que correntes que se dizem cristãos seguem e que são mais judaicas do que cristãs. E aí a gente não precisa citar, né, os nomes dessas correntes, né, porque elas são muito fáceis de adivinhar, e que quando são questionadas sobre esse ponto, elas dizem simplesmente: não, mas a Bíblia como um todo é sagrada e é inspirada e é a própria palavra de Deus. E aí, racionalmente, sobre o aspecto até da pesquisa, né, o que muitos colocam é que o Antigo Testamento ele deve ser visto como a história de um povo, né, a história sagrada de um povo, que é o povo judeu. Então, assim, é necessário que a gente possa tirar aqueles acessórios que dizem respeito à história daquele povo e beber somente da fonte de sabedoria que estes livros trazem, que elas têm um ponto comum, que é de nos conduzir sabiamente a Deus, através da vivência de uma prática sadia com o próximo e também de nos aproximar dele de forma espiritual. E não mais nos debatermos sobre esses pontos de dogma e de crença, né, que diz muito mais respeito a um fundamentalismo ortodoxo, sem sentido, perverso, do que aquilo que realmente é necessário, para que os povos possam se dar as mãos no mundo. Então, assim, quando a gente entra nessas questões históricas, né, a gente vê inúmeras contradições. Então, se a gente pegar o exemplo maior que nós temos dentro do Espiritismo, o sábio Allan Kardec, a gente vai ver que ele foi direto ao ponto, né? A gente lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, ele vai lá tirar a essência do Evangelho, deixando de lado aquele aspecto histórico que diz respeito aos dogmas e que fez com que a humanidade se debatesse em conflitos diversos durante tanto tempo, para pegar só o essencial, que diz respeito ao código divino que está presente em todos os credos, todas as religiões. O código divino de amor, o Alcorão, o Alcorão, ou o Corão, significando recitação. Isso é o significado de Alcorão ou Corão. É o livro sagrado do islamismo, totalmente ditado pelo profeta Mohammed e redigido na linguagem árabe por seus seguidores no século VII depois de Cristo, em várias cidades da Arábia. Então este, muito mais recente, né? E aí, se a gente for estudar a cultura desse povo, a gente vai ver que até o calendário deles é diferente, porque eles contam um tempo diferente do nosso. Porque o nosso é regido, é contado pelo nascimento do Cristo, e o dele não, é diferente. Então é uma contagem diferente. Então diz respeito às peripécias de Maomé, pela época que ele viveu entre eles. Então eles começam a contar a partir daí. Então os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, que eles chamam de Alá, revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos. E aí a gente vê certas identificações com a própria Bíblia que nós temos hoje, né, com relatos da própria Torá entre os judeus. O Alcorão está organizado em 114 capítulos, denominados suras, divididos em livros, seções, partes e versículos. O Alcorão descreve as origens do universo, o homem e as suas relações entre si e o Criador,
define leis para a sociedade, moralidade, economia e muitos outros assuntos. Foi escrito com o intuito de ser recitado e memorizado. Os muçulmanos consideram o Alcorão sagrado e inviolável. E aí, saímos daqui do Ocidente e vamos para lá, do lado daquela parte do mundo que é muçulmana, e vamos chegar lá pregando, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Você vê o que acontece? Complicado. Dizer que é a palavra de Deus em absoluto. O Aishin é o livro das votações. Este é interessantíssimo, porque ele é todo um livro repleto de códigos. E que dependendo da maneira como você vai interpretar esse código, ele vai te trazer uma previsão, uma profecia de alguma coisa, né? Dizendo respeito à sua vida ou qualquer outra coisa, né? Da maneira como você vai lê-lo ou de onde você vai abrir a página. É interessante. Formado por símbolos que são chamados de trigramas e outros mais. Então, assim, feito, confeccionado numa linguagem, né, extremamente, vamos dizer assim, oculta, né, ambígua de duplo sentido, e também numa escrita difícil, né, de ser lida e realizada, né? Porque a gente sabe como que é estranha a escrita dos povos daquela região, da China, do Japão, né? E com certeza eles devem achar a nossa escrita também estranha. Então o Aishin é um texto clássico chinês composto de várias camadas sobrepostas ao longo do tempo. É um dos mais antigos e dos únicos textos chineses que chegaram até os nossos dias. Então o Aishin pode ser compreendido e estudado tanto como um oráculo, e aí entra a questão da profecia, quanto como um livro de sabedoria. Na própria China é alvo do estudo diferenciado realizado por religiosos, eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta. Tanto o taoísmo como o confucionismo, né, de Confúcio, as duas linhas da filosofia chinesa, beberam da fonte do Aishin, do livro das mutações. Tudo que ocorre no céu e na terra tem sua imagem nos 8 trigramas, que está continuamente se transformando um no outro. Tem várias camadas de significados e representam processos da natureza. Então, gente, esse livro é de uma profundidade e sabedoria incrível. E aí a gente tem o livro de Mormon. Esse é um grande desconhecido, o mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, que seria a outra denominação dessa corrente religiosa. E aí tem um aspecto interessante da crença que eles partilham, é que Cristo, após a ressurreição, ele teria não ascendido aos céus, mas teria vindo aqui para as Américas catequizar os povos daqui. Ou seja, segundo a ideia deles, Jesus não abraçou somente os povos daquela região, mas numa época em que as Américas não haviam sido descobertas, ele veio para as Américas ajudar os povos nativos que aqui haviam naquele período. Porque os antigos daquela região acreditavam que o mundo era só ali, que o continente americano não havia sido descoberto. Isso é interessante. E aí a gente colocou rapidamente aí que o livro dos Mormons, ou o livro de Mormon, né, é uma das 4 obras padrão, existem outras, né, existem mais 3 obras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A exemplo da Bíblia, o livro de Mormon é uma coleção de pequenos livros comparável à Bíblia, que faz um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas, além de conter a plenitude do Evangelho eterno. Se eu não me engano, um dos outros 2 livros carrega o nome de Pérola de Grande Preço, ou de Grande Valor, e o outro é o Evangelho Eterno, né? E também tem a sua sabedoria. Suas palavras, escritas originalmente em placas de ouro, foram resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Esta já é a história desse profeta. Desenvolvimentos posteriores foi através de Joseph Smith Jr., que foi o restaurador desta igreja. Supostamente ele teria sido visitado por um anjo chamado Moroni em 1823, no século XIX,
instruindo a respeito do antigo registro, né, de morte, e da tradução que seria feita para o inglês. E aí, por isso, segundo essa história, houve então da gente conhecer o livro de Mórmon, que até então não se conhecia. E esse conhecimento veio através dele, né, desse profeta historiador Joseph Smith. Essa informação foi trazida por esse anjo, em 1823, Moroni, em placas de ouro, que foram entregues para ele. Esse anjo se materializou e entregou essas placas de ouro para Moroni. O detalhe, até hoje essas placas nunca foram encontradas. Ninguém sabe. Eles procuram, né? E deve ser o santo graal deles, né? Ninguém sabe até que ponto essa história é verídica, né? Mas aí, o que se sabe é que, por exemplo, muitos trechos do livro de Mórmon existem na Bíblia. E outros que foram acrescentados por ele, né? O livro tibetano dos mortos, também chamado de Bardo Todo, cujo significado é libertação pela audição no plano pós-morte. Esse é o significado de Bardo Todo. Trata-se de um texto tibetano muito antigo, remontando ao século VIII d.C., trazido pelo doutor graduado em Oxford, Evans Wentz, que escreveu um livro em 1927, traduzindo e explicando o livro tibetano dos mortos. Neste livro afirma, aí a gente vê um panorama, né, do livro, afirma que não apenas que existe vida após a morte, mas que é possível morrer de forma consciente e de um modo que seja proveitoso para o despertar espiritual. Então é isso que o livro ensina. É livre em voz alta, e por isso a gente vê o significado, né? Libertação pela audição, né? É livre em voz alta a uma pessoa que está bem próxima da morte e continua a ser recitado mesmo após a passagem do indivíduo. Nada se confrontará com várias cenas, visões, aparições, etc. Em cada um dos barcos, em cada um desses momentos de libertação, a pessoa terá experiência de cenas e visões diferentes, mas ela deve atravessar tudo isso com total tranquilidade. Então, você vê uma obra que, de forma serena, ela procura ensinar a criatura, naquele momento, né, a passar pelo momento da morte de forma serena, né, sem abalo. E aí seria uma libertação espiritual pós-morte. Né? Esse é o que mais se aproxima do espiritismo. Assim, após a morte, aparições, visões, né? Que a pessoa vai ter, né? Aí você vê que o livro tibetano dos mortos não tem um código, vamos dizer assim, moral, mas na verdade ele seria uma regra, né? Para lhe ensinar nos seus últimos momentos nesta existência e lhe preparar para o pós-morte. Então ele tem muito mais um sentido mais espiritual realmente, né? Pro além, assim como o livro Egípcio dos Mortos, da mesma maneira. O livro Egípcio dos Mortos, ele tem uma característica que ele foi escrito durante muito tempo através de hieroglifos nos locais em que os soberanos e nobres e sacerdotes eram sepultados. Então era escrito nas paredes, pintados com os hieroglifos, e posteriormente eles foram levados para os papiros. Então foi no decorrer do tempo que ele foi escrito. E ele também tinha o seu foco voltado muito mais para o além do que para a existência terrena. Então a gente trouxe isso aí, ó. Tinha por finalidade ajudar o moribundo no passamento da morte e ser um guia para esse momento de sua importância na vida da alma. Embora o livro dos mortos tenha aparecido grafado em papiros apenas a partir do Império Novo, não das antigas dinastias, a sua origem é muito mais antiga, justamente por isso, porque ele vinha sendo escrito aos poucos nos túmulos e mausoléus. Inicialmente com poucas estrofes simples, o seu conteúdo era transmitido de forma oral. Com o aumento da quantidade e da complexidade dos textos, os sacerdotes se viram obrigados a escrevê-los antes que se perdesse da memória dos fiéis. Num processo de cópias sucessivas, foram introduzidas variações de engano, tanto por engano na leitura quanto por desleixo, cansaço do copista
e acréscimos feitos pelo próprio escriba interessado em impor sua opinião. E aí eu abro um paralelo, né, para dizer que também com as diversas traduções pelas quais se passou a Bíblia, houve determinados acréscimos com os monges copistas no decorrer do tempo, né? E também que tinham certos interesses por trás, né? De acordo com o momento, muitas vezes. Então, neste livro, a cópia mais antiga é de cerca de 1550 a.C., segundo os arqueólogos, né? Então, é antigo. A ideia central do livro é o respeito à verdade e à justiça. Era uma crença geral que diante de Osíris, que era uma espécie de juiz das almas, né, nas crenças egípcias, de nada valeriam as riquezas, nem a posição social do falecido, mas que apenas seus atos seriam levados em conta. E aí você vê como é antiga essa ideia das nossas ações aqui, elas definirem o nosso futuro mais além, né? Então essa é uma crença antiga, né? De 1550 a.C. E aí a gente tem a Bíblia cristã. Termo que vem do grego biblos, significa pura e simplesmente livro. A Bíblia é o nome do livro sagrado de duas das grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo e o cristianismo. A gente não ia nem se deter, né, sobre a Bíblia, porque ela é muito conhecida nossa, né? Ou pelo menos a gente acredita que conhece. Então, duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. A Bíblia judaica equivale ao Velho Testamento da Bíblia cristã protestante. Uma Bíblia cristã que possui 39 livros. A Bíblia cristã protestante. Sem os acréscimos da Bíblia católica. Boa parte do conteúdo da Bíblia também está presente no livro sagrado islâmico. E aí a gente vê esses textos sagrados do Antigo Testamento como textos centrais das três grandes religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Foi escrita por 40 autores entre 1445 e 450 a.C., são os livros do Antigo Testamento, e 45 e 90 depois de Cristo, livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1.600 anos. Então você vê o período de tempo em que a Bíblia foi escrita, durante 1.600 anos. Ela foi dividida em capítulos, aliás, não era dividida em capítulos até o século XIII, 1227, quando o professor Stephen Layton os criou e não apresentava versículos, até ser assim dividida no século XVI por Robert Stephan. Então é interessante que até esse período aí, século XIII, século XVI, a gente não tinha a Bíblia nessa estrutura que ela é apresentada por nós hoje, né, de capítulos e versículos. Aí a gente não pesquisou para saber como que ela era, né? A Igreja Católica possui 46 livros no Antigo Testamento como parte do seu cânone bíblico. 46, né? Você viu que a Bíblia protestante ela tem 39 livros, e a católica ela tem 46. Os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e as chamadas adições de Esté e adições de Daniel são considerados deuterocanônicos, ou do segundo cânon, pela Igreja Católica. Além disso, existem 27 livros do Novo Testamento. Certo? 27 são os mesmos, né, das duas. E aí a gente tem as diversas outras igrejas, né, fora as que nós conhecemos do lado aqui do Ocidente. As igrejas cristãs, que são as ortodoxas, são as nossas, e as outras igrejas orientais aceitam, além de todos estes já citados, outros 2 livros de Esdras, outros 2 de Macabeus, né, porque teria 1 e 2 Macabeus e ainda teria outro Macabeus, e a oração de Manassés, e alguns capítulos a mais no final do livro de Salmos. Esses acréscimos nos Salmos teria nas Bíblias das igrejas de tradição grega,
copta, eslava e bizantina, e 5 acréscimos e salvos nas Bíblias das igrejas de tradição siríaca. Então, gente, para vocês terem uma ideia, existem 33 mil denominações cristãs no mundo. 33 mil, não é brincadeira. E a cada dia nasce uma denominação diferente aí nas esquinas. Denominam cristãs. Né? Resta saber se elas realmente seguem o cristianismo, né? Os ensinamentos do Cristo. Né? Porque a gente vê inúmeras adições aí. Né? Algumas igrejas que, se a gente for ver as práticas que elas realizam, né? Elas são mais muçulmanas do que cristãs. Né? A gente considera um contrassenso. E aí as nossas considerações finais. Né? A gente tem dados aqui, são um pouquinho antigos, né? Esse número pode ter aumentado, né? Essas estatísticas elas não têm peso, né? Porque muitas vezes as pessoas quando são interrogadas, são questionadas, entrevistadas sobre a sua religião que pertence, elas muitas vezes distorcem, né? A resposta. Ou dizem de forma assim bem nebulosa, ou que são cristãs, não, né? Que digam os espíritos, né? Que são questionados sobre a própria crença. Em 2004 existiam quase 2 bilhões de cristãos no mundo, sendo 1 bilhão de católicos e quase 350 milhões de protestantes, 1,5 bilhão de muçulmanos e 812 milhões de hindus. Se somarmos estes, né, os 812 milhões de hindus com 1,5 bilhão de muçulmanos, só aqui nós vamos ter quase 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas no mundo, para os quais a Bíblia não é senão um livro de outra religião, um texto exótico para seus costumes e para muitos deles estranho, tanto quanto achamos os seus livros exóticos e estranhos para nós. E aí a pergunta: por que considerar somente a Bíblia como o único livro sagrado do mundo detentor da palavra de Deus? Diante de 2 bilhões de almas no mundo que não compartilham das crenças cristãs, estão todas fadadas no inferno, que não aceitaram Jesus. Porque essas são muitas das declarações que a gente vê por aí, né? A gente colocou aqui alguns trechos para a gente sentir um pouco da sabedoria desse livro. É o Surata da Luz do Alcorão. Olha o que vem escrito aí, belíssimo. Não veis que Deus é glorificado por todos os seres, no céu e na terra, até pelo pássaro em voo, cada qual tem seu próprio modo de orar e louvar. Deus é ciente de tudo que se faz, pois a Ele pertence o reino do céu e da terra, e a jornada pertence a Deus. É só um trechinho de outros, que Surata é belíssimo. O Bhagavad Gita, o verso 27, é somente a luxúria, a Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que a tudo devora neste mundo. Sabe as palavras? O livro de Mormon, lá no capítulo 7, versículo 5: sabei que deveis arrepender de todos os vossos pecados e iniquidades e crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Era a crença partilhada desse profeta, né? Mormon. Então ele acreditava nisso. E a gente escolheu essa mensagem final das nossas considerações, porque ela resume aquilo que a gente pensa, né, sobre esse aspecto da ligação nossa com Deus, com o divino. Né? E que hoje, bem mais, a gente tem uma liberdade maior, né, de crença e de poder manifestar o seu credo, né? E de poder se ligar com o Criador na melhor maneira possível, de acordo com o nosso ritmo próprio, né, de acreditar. E aí esse senhor Adélio Neves fala aí do reencontro com Deus. Nas palavras dele, ele diz: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será, Deus, que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos,
tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrio. E na descrença tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor, com amor vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa, muito recebi, e recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz encontrei a paz, e tendo paz foi que enxerguei que dentro de mim, ó Deus, é que tu estavas. Foi em mim que sem procurar eu te encontrei. Então está tudo dentro da gente, tudo, né? Todo esse sentimento inato, né, de ligação a Deus, de acreditar em algo maior, de acreditar numa espiritualidade, nesse sentimento que procuramos irmanar, né, dessa busca pelo sentido da vida, está tudo aqui, dentro da gente. Só que com o tempo é que a gente vai despertando e descobrindo, né? Não está em templos, não está em nada feito pelo homem, nas interpretações teológicas. Está tudo dentro da gente. É isso.